Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Vamos para mais uma rodada de palpites aqui pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Hoje, 25ª rodada aí, palpites da 25ª rodada. Então, como de costume, vou falar aqui os palpites, o que eu acho que vai dar em cada um dos jogos, sem clubismo, mas também vou falar para quem eu vou torcer ou não em cada um dos jogos, o que eu acho que vai acontecer e o que eu gostaria que acontecesse, né? Então vamos lá, primeiro jogo, Cuiabá e Criciúma, Arena Pantanal. Cuiabá e Criciúma. O Cuiabá que tomou de 5 do Palmeiras no último jogo e o Criciúma que perdeu para o Grêmio lá na sua casa, lá em Criciúma, né? Cuiabá tá na zona de rebaixamento dos 5 últimos jogos, perdeu 4, empatou uma. E o Criciúma não tá tão afogado assim, mas dos 5 últimos jogos perdeu 2, ganhou 2 e empatou uma. Nos últimos 3 jogos não ganha. O Criciúma que tá ali meio tranquilo ali com 28 pontos. Nesse jogo aí eu acho que vai dar um empate entre esses dois times. Eu vou dizer 1-1 para Cuiabá e Criciúma e vou torcer pro Cuiabá ainda vou torcer pro Cuiabá. Eu digo ainda porque o Atlético tá numa queda livre ali que não consegue ganhar de ninguém. Eu não sei até quando que eu vou continuar torcendo para os times que estão lá embaixo, porque estou vendo que se continuar nessa situação, tem que começar a torcer para os lá de cima ganhar do lado de baixo. Mas não vai dar nada ainda, a gente se recupera ainda, eu acho que a gente se recupera. Vamos lá, Newton Santos, Botafogo e Fortaleza, jogo decisivo aí, que vale liderança e quem sabe até uma decisão aí para ver quem vai ser campeão do Campeonato Brasileiro. Eu, como já falei em vários vídeos, como o Atlético não tem mais chance de ser campeão brasileiro, então eu vou torcer para o Fortaleza, independente de qualquer coisa, eu vou torcer muito para o Fortaleza. E nesse jogo aí, além de torcer para o Fortaleza ganhar do Botafogo, meu palpite sem clubismo vai ser que o Fortaleza vai ganhar do Botafogo no Newton Santos. Eu acho que vai dar 2-1 para o Fortaleza lá no Newton Santos e vou torcer para o Fortaleza mesmo. O Fortaleza que faz mais de 5 jogos, né, que não perde, só ganha, 5 jogos ganhando. Eu só consigo ver aqui os últimos 5 jogos, mas me parece que são mais que 5 jogos, né, que o Fortaleza tá ganhando todas. Em compensação, o Botafogo nos últimos 5 jogos perdeu 2, empatou uma e ganhou 2, né? E o Fortaleza tá na liderança ali com 48 pontos, mas tem um jogo a menos ainda, né? Fator relevante, então se o Fortaleza no mínimo empatar, já está no lucro ali porque tem um jogo a menos. Então é isso, o palpite aí já foi dado, agora vamos para o próximo jogo, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio ganhou do Criciúma lá na casa do Criciúma e o Atlético Mineiro perdeu pro Fluminense, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, isso mesmo, perdeu de 2-0 pro Fluminense em casa, perdeu no Mineirão. Aqui tá marcando a arena do Grêmio, não sei se o Grêmio agora vai voltar para jogar na sua casa, né? Tava jogando aí por aí o tempo todo e será que finalmente vai voltar ali? Não sei se estiver errado, me corrijam aí, mas tá marcando ali a arena do Grêmio. Então eu acho que vai ser uma grande festa se for realmente a volta do Grêmio para casa. E quando o Inter voltou, eu falei que seria uma festa, que o Inter ia ganhar, e o Inter acabou perdendo lá, se não estou enganado, né? Perdeu na volta para casa. Mas nesse jogo aí do Grêmio e Atlético Mineiro, eu acho que vai dar Grêmio. Eu acho que o Grêmio ganha aí. Além do Atlético Mineiro tá meia boca, o Grêmio tá empolgado aí no momento. Eu acho que dá 1-0 pro Grêmio nesse jogo, 1-0. E vou torcer para... O Atlético Mineiro já passou o Atlético, um ponto na frente do Atlético e o Grêmio tá chegando. Eu vou torcer para empatar esse jogo aí. Grêmio e Atlético Mineiro, vou torcer para o empate, mas acho que dá Grêmio. Mineirão, Cruzeiro e Atlético Goianiense, 11 horas da manhã. O do Grêmio também, 11 horas da manhã, né? Os dois jogos domingo, 11 horas da manhã. Eu vi um papo que a arena do Grêmio ia voltar, mas parece que vai ficar uma parte sem eletricidade, uma coisa assim, então talvez seja por isso que é 11 horas da manhã o jogo do Grêmio, né? Então lá no Mineirão, Cruzeiro e Atlético Goianiense, Cruzeiro no último jogo perdeu para o Inter
e o Atlético Goianiense ganhou do Juventude. Aliás, o Atlético Goianiense ganhou os últimos 2 jogos, né? Ganhou do Juventude e do Inter. E o Cruzeiro, dos últimos 5 jogos, só ganhou 1. Os 4 últimos jogos tá sem ganhar aí, né? Tá dando uma parada no tempo ali o Cruzeiro. Como eu falei, ainda posso torcer um pouco ainda para os times ali de baixo. Então, nesse caso, vou torcer para o Atlético Goianiense ganhar do Cruzeiro, ou pelo menos empatar. Mas eu acho que vai dar Cruzeiro lá no Mineirão. Eu acho que vai dar 1-0 pro Cruzeiro lá no Mineirão. Mas vou torcer para o Atlético Goianiense. Então, o próximo jogo lá, Neoquímica Arena, domingo, 16 horas, Corinthians e Flamengo. Corinthians e Flamengo. Corinthians... Cadê o Corinthians? O Corinthians tá lá embaixo, né? Tô até perdido ali. Corinthians, dos últimos 5 jogos do Brasileiro, não ganhou nenhuma. Perdeu 2 e empatou 3. E hoje perdeu de novo pro Juventude pela Copa do Brasil, né? Eu acho que esse jogo aí vai dar Flamengo. Acho que o Flamengo ganha mesmo sendo na Neoquímica Arena. O Flamengo também não tá lá essas coisas, tem um outro machucado dos últimos 5 jogos, só ganhou 2, né? Mas vai dar Flamengo, eu acho, nesse jogo do Corinthians aí. 1-0 pro Flamengo lá na Neoquímica Arena. E eu vou torcer para que dê um empate nesse jogo aí. Vou torcer para empatar. Próximo jogo, Barradão, Vitória e Vasco. Vasco, não quero nem falar do Vasco, porque o Atlético conseguiu a proeza de perder 2 vezes para o Vasco de virada. Tava ganhando os 2 jogos e perdeu no finalzinho. Na verdade, o Atlético não perdeu para o Vasco, né? O Atlético perdeu para o Atlético mesmo, como tem acontecido nos últimos jogos aí. Um monte de jogo que o Atlético tem levado gol no finalzinho aí, que não vira, leva empate, né? No último minuto, na prorrogação, no finalzinho. Enfim, o Atlético tá perdendo para ele mesmo, né? Mas eu falo do Atlético e Vasco no próximo vídeo, que é os palpites aí da Copa do Brasil, né? Hoje, Campeonato Brasileiro, vamos torcer aqui pro Vitória ganhar, vamos torcer pro Vitória moer o Vasco, literalmente. E eu acho que vai dar vitória nesse jogo aí. Acho que dá 1-0 pro Vitória lá no Barradão e, obviamente, vou torcer pro Vitória ganhar do Vasco. Fluminense e São Paulo. Fluminense e São Paulo. Fluminense ganhou do Atlético Mineiro lá no Mineirão. E os últimos jogos, dos últimos 5 jogos, só perdeu uma. Ganhou 3 e empatou outra. Tá bem, o Fluminense deu uma boa recuperada. E o São Paulo, em compensação, o São Paulo perdeu 2 jogos e ganhou 3. Nos últimos 5, perdeu, né, na Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Mas nesse jogo aí, Fluminense e São Paulo, eu acho que vai dar empate esse jogo aí. Acho que vai dar 1-1 Fluminense e São Paulo. 1-1. Para quem eu vou torcer... Puta, aí é difícil, hein? Torcer. Esse eu não vou torcer pra ninguém aí. Acho que vou até... Deixa quieto. Essa eu pulo aí. Eu me abstenho de dar minha torcida pra esse jogo aí. Bragantino e Bahia. O Bragantino tá igual Atlético, despencando e caindo. Tanto que no começo do campeonato a galera falava, né, que o Atlético e o Bragantino eram uma incógnita, porque às vezes vai bem e às vezes vai mal. E agora o Bragantino tá caindo também como o Atlético, né? Os dois estão abraçados ali, mas o Bragantino ainda tá pior que o Atlético. Tá em 15º, com 27 pontos. O Vitória, que é o primeiro ali na zona de rebaixamento, tá a 5 pontos ali, né? Apesar que o Atlético só tá a 2 pontos do Bragantino, mas tem um jogo a menos, pelo menos. Vamos lá, então. Bragantino e Bahia. Bragantino e Bahia... Eu acho que o Bahia vai ganhar do Bragantino, hein, galera? Acho que o Bahia ganha do Bragantino lá. Vou dar 1-0 pro Bahia nesse jogo aí. Mas vou torcer para que dê um empate ainda. Vou torcer para empatar esse jogo aí. Bragantino e Bahia. Empatezinho tá bom, mas acho que dá Bahia. 1-0, né? Falei isso, né? 1-0. Próximo jogo, o jogo que mais interessa, que Atlético e Palmeiras. O Palmeiras que meteu 5 no Cuiabá e o Atlético que perdeu pro Vasco.
assim como perdeu na Copa do Brasil, perdeu do mesmo jeito, por 2-1 de virada. Incrível, incrível. O Atlético, ó, dos últimos 5 jogos, só ganhou um lá, que foi lá o 5º jogo passado, perdeu 3 e empatou uma dos 4 últimos. Então tá feio na foto aí. Se pelo menos, vamos ver se reage lá nas Copas, lá tá beleza. Não caindo e ganhando uma Copa tá beleza, mas o problema é que não tá dando esperança, né? Apesar que com o jogo no Vasco, o Atlético até jogou bem, né? Os 2 jogos até jogou bem, mas aí depois que fizeram a substituição, acabou o time. Não sei o que acontece. Voltando aqui a esse jogo, Atlético e Palmeiras, dá até medo. Mas eu acho que o Atlético ainda consegue segurar o Palmeiras, né? O Atlético tem um bom retrospecto aí com o Palmeiras. Não vai tomar goleada e não vai perder. Eu acho que vai dar 1-1 para esse jogo aí na Baixada. 1-1. E obviamente vou torcer para o Atlético. Último jogo da rodada, Juventude e Internacional. O Juventude tá bem, inclusive ganhou hoje pela Copa do Brasil, né? Apesar que perdeu o último jogo para o Atlético Goianiense. E o penúltimo jogo também não quero nem lembrar que o Atlético perdeu para o Juventude na Arena. Ai, ai. Mas Juventude e Inter, eu acho que vai dar Juventude. Eu acho que o Juventude ganha do Inter 1-0 pro Juventude. Para quem eu vou torcer nesse jogo aí, Juventude e Inter, vou torcer para dar um empate. Vou torcer para dar um empate entre esses dois aí, que tá bom. O Atlético já tá... Ainda tá mais ou menos tranquilo, mas se perder mais umas rodadas aí, a água vai bater na bunda, né, galera? Então, vamos... Tô até meio abismado hoje, né? Tô até meio perdido hoje, porque perder 2 do Vasco lá, assim, de virada, não é fácil. Mas tem mais um jogo ainda, né? Se a gente ganhar aí, que não é difícil ganhar do Vasco, a gente passa e fica mais tranquilo. Mas, voltando aqui, então, vamos aos resultados aí, o que eu acertei e o que eu não acertei na última rodada, na 24ª rodada. Eu falei que o Atlético Goianiense ia empatar com o Juventude por 1-1. O Atlético Goianiense ganhou do Juventude 2-1. Falei que o Palmeiras ia ganhar do Cuiabá. O Palmeiras ganhou mesmo, mas eu não esperava tanto. Falei que ia ser 2-1 e o Palmeiras meteu 5 no Cuiabá, né? Um acerto parcial aí. Falei que o Atlético Mineiro ganharia do Fluminense e o Fluminense foi lá e ganhou do Atlético Mineiro 2-0. Falei que ia empatar Bahia e Botafogo. Falei que ia ser 1-1, mas deu 0-0, então eu acertei o empate, né? Não acertei o placar. Eu falei que o Fortaleza ia ganhar do Corinthians, ganhou mesmo, só que eu falei que ia ser 3-1 e ganhou só de 1-0. Criciúma e Grêmio, eu falei que o Criciúma ia ganhar do Grêmio, quem ganhou foi o Grêmio, 1-0, errei. São Paulo e Vitória, falei que o São Paulo ia ganhar do Vitória de 1-0, ganhou, mas só que foi 2-1. Inter e Cruzeiro, falei que o Cruzeiro ganharia de 2-1 do Inter, mas quem ganhou foi o Inter, 1-0. Flamengo e Bragantino, falei que ia dar 1-1, deu 2-1 pro Flamengo, errei. E último jogo, Vasco e Atlético, falei que ia dar 1-1 e quem ganhou foi o Vasco, né? Traumático aí, 2-1 de virada e 2-1 de virada na Copa do Brasil também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Hoje tá meio complicado fazer vídeo, nem queria fazer vídeo hoje porque ainda tô com choque do Atlético perder pro Vasco de virada, mas tem que fazer porque senão fica muito em cima da hora aí das rodadas, daí a galera não assiste, então fiz aí meio na marra, mas espero que vocês tenham curtido. Deixe nos comentários aí se vocês concordam com os placares e deixe os placares de vocês aí para a próxima rodada aí, galera. Esperamos vocês no próximo vídeo da Copa do Brasil. Vamos torcer para que tudo dê certo. Valeu, até o próximo vídeo. Até mais.